Finalmente gravar um vídeo sobre os livros que mudaram a minha mentalidade, a minha relação com o dinheiro. Seja bem-vindo, meu nome é Leandro Resch, eu sou fisioterapeuta e sou mentor de consultório de outros fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogo, entre outros que trabalham com consultório. Tá? E muitos dos meus mentorados, dos meus alunos, me perguntam quais livros, quais situações, por que eu passei, por onde eu passei para ir liberando algumas situações relacionadas a dinheiro. Que eu conto sempre que eu tinha um bloqueio muito grande a ponto de sempre dar um jeito de perder o dinheiro que eu ganhava. Tá? Então, toda vez que eu ia subir um pouquinho o patamar, que eu guardava um pouco de dinheiro, eu dava um jeito de gastar aquele dinheiro. E aí eu fiquei revoltado com isso e precisava entender o que estava acontecendo. Tá? Uma das formas que eu trabalhei todo esse processo foram através de livros. Tá? Eu selecionei aqui 6 dos principais livros que eu li e algum deles mais de uma vez, inclusive um deles eu estou lendo de novo. Tá? O primeiro livro que eu comecei minha trajetória foi esse aqui, um livro do Paulo Vieira, Fator de Enriquecimento. Tá? Foi o livro que eu comecei a trajetória, mas foi um dos livros que eu não consegui ler, tá? Inclusive eu estou relendo ele pela terceira vez, mas naquele momento eu não conseguia ler esse livro. E por um simples motivo. E dessa vez eu passei por essa página sem sofrer. Mas tem uma página aqui que eu sugiro que você vá nela em algum momento, na página 27, que chama Jornada do Enriquecimento. E toda vez que eu chegava nessa página, eu ficava revoltado. Porque na época eu até ganhava bem já. Mas eu não conseguia, como eu falei, eu não conseguia acumular dinheiro. E nessa jornada aqui, eu seria pobre a minha vida inteira. E eu não conseguia entender isso. Eu fechava o livro e desistia da leitura. Depois, fui entendendo alguns processos. Eu voltei a ler esse livro, ele me ajudou bastante. Principalmente a organizar algumas coisas financeiras, a ter clareza e quebrar algumas crenças. Mas antes de ler ele, eu tive que ler esse aqui. Segredos da Mente Milionária. É um livro que eu recomendo para todo mundo, tá? Recomendo para todo mundo mesmo. Esse eu li 4 vezes. Leandro, você é retardado? Precisa ler os livros tanto assim? Eu precisei, tá? Eu não sei, talvez você não precise, mas quando eu decidi em 2017 que eu ia quebrar um monte de craca que tinha na minha cabeça relacionado à questão financeira, eu decidi que eu iria tomar algumas atitudes radicais. Eu li, contando as releituras, 27 livros sobre finanças em um ano. Tá? Esse livro tem uma história bastante interessante que minha mãe me deu antes de eu entrar na faculdade. Só que, como a minha mãe nunca leu, eu não dei moral pro livro, porque eu falei, me deu um livro, mas ela nunca leu. E eu, antes de entrar na faculdade, naquela fase adolescente, sei lá, 18, 19 anos, achando que sabe tudo da vida, eu comecei a ler o livro e eu falei, nossa, que baboseira. E parei de ler. Falei, isso aqui não serve para nada, não tem nada a ver isso aqui. Aí depois eu tive uma recomendação, retomei a leitura e foi esse o livro que deu um dos maiores desbloqueios financeiros na minha cabeça, tá? Qualquer dia eu te conto. Eu só conto isso nas minhas turmas de mentoria. Mas foi um livro bastante bacana. Depois que eu li ele, eu consegui ler o outro, tá? Que aí eu entendi algumas coisas. Um outro livro que deu uma virada de chave importante é esse do Gustavo, tá? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse foi um livro muito bacana, não só pelos ensinamentos, pela clareza, mas principalmente porque a gente conseguiu ler junto. Tá? Foi talvez o único livro que eu e minha esposa conseguimos ler juntos. A gente fez os exercícios juntos, a gente se reunia quase toda noite. Foi muito bacana essa fase, inclusive passando por isso agora, interessante talvez até retomar uma próxima leitura, um próximo trabalho junto, ou até mesmo uma releitura desse livro, por que não? Então foi um livro que nos deu essa proximidade, nos deu uma condição de interagir enquanto casal e até mesmo mudar a nossa perspectiva financeira. Tá? Alinhar financeiro, entender o perfil de cada um. Aqui fala muito do perfil de cada pessoa em termos de poupador,
gastador, né? Entre outras coisas, não lembro os termos exatos, mas a gente conseguiu entender o nosso perfil e isso fez muito bem para nós enquanto casal. Um outro livro do Gustavo, Organização, como organizar a sua vida financeira, tá? Eu sou uma pessoa que tenho esse defeito, eu não sou uma pessoa extremamente organizada nesse sentido, e esse livro me ajudou a ter um direcionamento e principalmente a dar um salto de buscar alguém para me ajudar a investir, tá? Então foi um livro que me deu esse start. Nessa época eu contratei uma assessoria financeira e hoje a gente sabe que existem assessorias legais financeiras que são gratuitas, tá? No caso, eu particularmente hoje tenho uma assessora da XP e ela me ajuda a investir, porque apesar de eu estudar sobre, eu não tenho tempo de ficar fazendo isso, mas aqui me deu um gatilho importante. Um outro livro bastante interessante, do Thiago Nigro, do 1000 ao Milhão. Aqui é um foco muito grande de muitas pessoas e a partir desse livro eu criei na minha cabeça como que eu chegaria no meu primeiro milhão em patrimônio inicialmente, e o objetivo agora é chegar em dinheiro guardado, em dinheiro em conta, tá? Aplicado. Mas o grande insight desse livro financeiro é que o grande objetivo, o Thiago fala de 3 situações, né? Ganhar mais, investir melhor e poupar mais. E aqui fica claro para mim que para realmente ter um ganho exponencial, a gente precisa ganhar mais dinheiro. Então não adianta você poupar R$1 por mês, então eu poupo sempre. Eu vou investir esse R$1 muito bem, eu faço 10% ao ano, 15% ao ano, mas R$1 é muito pouco. Então quanto mais você ganha e mantém o seu padrão de vida, você consegue sim ter investimentos maiores. Então esse livro me ajudou bastante nisso. E o último livro que eu li nessa sequência, mas que é algo extremamente importante, foi para mim, tá? Porque um dos bloqueios que eu tinha com relação à parte financeira, não é aquele principal, mas um dos bloqueios é que eu dava um monte de desculpa para não doar, tá? E eu entendi aqui que a gente precisa doar e quanto mais a gente ganha, mais a gente pode doar. Então eu fiquei livre para ganhar mais, sabendo que eu poderia ajudar mais pessoas com isso. Então tem muita gente que tem bloqueio em ganhar dinheiro, em fazer mais dinheiro, porque se sente assim, numa situação onde, nossa, olha a situação que eu estou vivendo e o tanto de gente passando necessidade. Então esse livro me mostrou que para eu poder ajudar as pessoas, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ganhar mais e a partir daí poder doar mais. Então o livro Dar e Receber, tá? Muito bacana. Não é uma leitura tão simples, ele é rápido de entender, tá? Mas é um livro denso nesse sentido. Então tá aí as dicas, esses 6 livros. Eu sugiro sim que vocês leiam sem receio, tá? Talvez você vai se identificar mais com um ou mais com outro, mas se você acha que você está precisando, às vezes você é um bom profissional, você tem qualidade técnica, você é carismático, você consegue cativar as pessoas, mas você é travado na relação financeira. E no Brasil e no mundo, a maioria das pessoas tem travas financeiras. Eu destravo uma, acho outra, vou em busca de destravar outra, acho uma outra e assim por diante. É só assim que a gente consegue crescer, tá? Então se você acredita que isso pode te ajudar de alguma forma, leia esses livros e comenta aqui qual livro desses você já leu ou você gostaria de ler, tá? Qual que poderia entrar aí na sua fila de leituras. Eu particularmente estou relendo um e possivelmente vou reler todos eles, porque a gente sempre pega coisas novas. Valeu? Até a próxima, a gente se vê em breve.